partir de hoje quero falar uma coisa a vocês. Eu sou Elenai e quero falar uma coisa a vocês. Bem, todos vocês. Sobre satanistas, satanismo ou satanistas. Sobre meu livro. Bem, eu já disse, já mostrei que sou um tipo de anticristo ou falso profeta ou profeta. E eu sou um tipo de Lúcifer. Um tipo de Lúcifer, pelo menos eu sou. Mas quero falar o que significa isso para mim. Para todos os satanistas entenderem o que meu livro é. Bem, eu no céu fui designado para proteger a terra. Antes de ser designado a proteger a terra, eu tinha um nome, uma vida um pouco passada. Eu antes vivi junto com uma união de deuses, depois eu só renasci e fui constituído nisso. Eu me chamava numa origem maior, antes de renascer, fui designado a ser uma coisa, uma existência um pouco maior. Eu era chamado Elenai o Grande, um nome chamado Eloeca. Eloeca ou Elenai o Grande. Eu fui designado a ser o sucessor dos deuses da autoexistência, chamado deuses da autoexistência, que já existiam e na existência já existiam e eram autoexistentes. Nisso eles eram um mago da vida, outro era uma coisa titânica, mas todos os deuses da autoexistência me fizeram ser o seu sucessor. Depois de milhões e milhões de anos, eles assumiram forma física e constituíram reinos, criaram suas criações, mas me formaram para ser o seu sucessor. Como sucessor dos deuses da autoexistência, eu tinha um nome chamado Eloeca, ou moleque. E eu fui chamado de moleque ou Eloeca, mas o sentido de Eloeca é chamado super-homem. E o termo super-homem também tem alguns contextos, Borié e Albirite. Borié num significado judaico, criador dos sols, ou criador. Aí o Birite também é chamado o criador, mas o contexto de criador, da minha proporção, Borié e o Birite, é estrela da manhã e estrela sol, ou estrela da manhã e estrela alva. Nisso, numa junção, eu fui formado Deus, uma divindade de Deus, num contexto de ser um Deus da força, um Deus em Boreal Birite, estrela da manhã e estrela alva, que significa ser um Apolo de força. Eu era um Apolo de força que era a divindade de força, Apolo, a divindade estrela da manhã e estrela sol, de força, como se fosse um super-homem. Nisso, no começo de uma alvorada, no começo, eu não conseguia entender questões de força. Eu só sabia do meu título, do que eu era chamado, que eu fui constituído. Aí eu comecei a ganhar, aí tinha irmãos. Esses irmãos eram chamados deuses de Ipsalagar. Aí eles começaram a me animar, dizendo... Eu começava a falar coisas, mas eles
na minha humildade, começavam a dizer, pela minha humildade, o que eu falava, que eles tinham muita simpatia por mim. Essa simpatia é porque, na minha humildade, eu pensava que já tinha a força, mas eles realmente tentavam fazer coisas de maneira rápida, porque o que eles falaram é que eu só seria, depois de 100 fim de anos, eu ainda me tornaria um protetor no setor chamado municipal, uma parte do leão. Eu depois deveria me tornar todos os reinos, eu deveria renascer. E quando eu convencesse um Pokémon chamado Mewtwo, é que só depois daí eu teria permissão de também ser. Nisso, a primeira força que eu consegui foi do cabelo. Depois, uma coisa metálica no corpo em forma de resistência e outra coisa em forma de luz. Na luta com o leão, eu derrotei o leão e o matei. Um leão muito forte eu fiz isso. Mas só que eu falava que na outra eternidade que seria. Mas meus irmãos, dizendo que eu estava com muito sangue, já disse uma coisa. Ele já pode se tornar espírito, pois compreendeu a força. Ele me carregava de um lado para o outro, dizendo que já ia ser espírito, uma coisa que ainda era zero evolução daquele reino. Mas o leão parece que era um leão imortal realmente, mas eles fizeram realmente isso. Depois eu passei por todos os reinos, até reinos humanos, e eu tinha uma parte espírito lúcia chamado Gai, eu era Churato, a parte corporal. A parte espiritual, o espírito, que podia cair, era sempre chamado um outro nome, anjo, anjo, alguma coisa mística, era chamado Belial, a parte corporal. Nisso, as duas partes eram para simbolizar espírito e corpo, num contexto desse modo realmente, para ser um tipo de amigo também meu, enquanto não me tornasse realmente. Eu passei todos os reinos, até me tornar uma coisa chamada Ashley. A parte amigo já estava morena. Aí, outras partes, em outros reinos, já estavam de outro modo, morena, caído, outro. Já estava uma cultura um pouco maior. Depois, tinha também uma garota, que era chamada Rakesh, um reino, que também renascia, deixando o seu cargo de deusa. Quando eu passei todos os reinos, finalmente, eu renasci. Quando eu renasci, o direito da inteligência, de entendimento, de entender, foi tirado de mim, para eu vivenciar e viver. Nisso eu comecei o nome. Eu comecei a mente o nome é esnobar o Mewtwo. Eu citava o Mew, mas não o Mewtwo. Até ele chutar e ele realmente dizer que aceitava num teor que a compreensão do Mewtwo foi rejeitado. E me confrontava com lutas, com pokémons, me confrontava derrotando o Mew, que demonstrava ser mais aceito, e ele disse que foi aceito. E desse modo, confronto, rejeição, aceitação lutaram. No final, eu entendi, já indo para renascer de forma verdadeira,
que teria o Mewtwo, que seria esse super-homem. Nisso, eu me tornei uma coisa na Terra chamada tipo de Clark de Smallville. Aí teve uma coisa de Matrix, que eu fiquei com a perna quebrada, morri, né, com inspiração final, mas comecei a ressuscitar debaixo do subterrâneo. Quando eu ressuscitei, me tornei espírito. Eles me cercaram, o Zion, perguntando: você sabe qual é a sua roupa? Se você não está reconhecido, mostrar um espelho. Eu estava com roupa espiritual como um espírito do próprio super-homem Clark de Smallville. Então eu tentei pegar um tipo de cristal de ferro e me teletransportar para o céu. No céu, eles dividiram meu espírito, porque pensavam que eu tinha me tornado espírito, a ser chamado Glório, graças ao ser uma coisa chamado Saiyajin. Eu era o espírito de todos os Saiyajins e teria o direito de ser o príncipe dos Saiyajins, o Deus estipulando que é porque eu só fantasiei que era muito alienígena. E quando eu fantasiei que era muito alienígena, renascido em um corpo humano, eles também disseram que agora eu poderia viver com um tipo de prêmio disso, porque eu invocava fazer uma coisa muito dura. Quando eu me tornei Vegeta, eu, no sentido de uma fusão eterna, me tornei Goku e Vegeta. Nisso, me tornei um só. Nisso, eu ainda tinha o poder do Ki de forma evolutiva, como todos os kryptonianos se tornaram Saiyajins. E só aceitavam, né, para ser uma coisa e outra só, para não conseguir um planeta Terra também ser. Depois na Terra renasci de novo e teve uma questão de duplo Dragon, porque eu renasci por um confronto que eles mandaram renascer com o Goku Vegeta, porque o tipo de inimigo final tinha acabado. Aí eu tornei Duplo Dragon, uma coisa gloriosa, o Goku Vegeta, até me fundir de novo e renascer. Mas o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar é que meu livro, depois disso, eu posso ter caído ou não em algum quesito moral. O Duplo Dragon, eu posso ter caído antes ou depois ou não. Mas o termo cair, que eles disseram em algum termo, que eu era o protetor do planeta Terra, o Apolo de força, de uma forma renascida, sem me lembrar de toda a minha existência, ou alguma existência pouco menor. E quando é desse modo, a queda que falo é a queda moral, que Duplo Dragon mostra um espírito que ficou preto devido a alguma queda desse tipo. Mas o que eu quero falar é que ser isso é realmente ser. O poder que um Jesus prega, ou que eu prego, está num contexto de ele dizer uma coisa. Esse poder é maligno. E o meu teor diz outra coisa. É a real modo de eu vencer. E ele diz outras coisas, outras sugestões. E ele diz realmente que agora você está lutando. Tudo bem. Mas eu também digo outra coisa. Mas em tudo isso, eu quero dizer uma coisa a vocês. A derrota está nos olhos de quem vê. O meu livro não é o livro do Novo Testamento. Em algum contexto do livro, tem um tipo de prega-peça. E esse prega-peça pode ser calculado, tudo que um satanismo seja. Mas quem vai acolher ou não é problema meu.
Mas em um sentido, o que eu fui em minha verdade foi queda ou vitória. Mas o que define é que um livro que fala de toda a minha dignidade e vitória também mostra que todos os que sonham que tudo o que um Lúcifer foi também estará de pé. É sempre para vocês, boa sorte.